Amém. Olha, eu estou tão feliz, irmãos, porque Deus me entregou uma palavra aqui poderosa. Eu tenho certeza, se você ficar comigo até o fim, você vai ser muito edificado, muito abençoado. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Então, se você ler a Bíblia, mas você não for transformado por ela, se você apenas adquirir um conhecimento, então não tem sentido nenhum, porque Deus não nos deu a sua palavra para nos encher de conhecimento apenas. Não é isso, irmãos. Deus nos deu a sua palavra para nós o conhecermos, para sabermos qual a sua vontade para nós, para conhecermos o plano de salvação para a nossa vida através de Jesus. Inclusive, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o plano de salvação de Deus que se cumpriu lá na cruz do Calvário e depois na ressurreição de Cristo. Então, tudo se resume a isso. Você precisa entregar o seu coração a Jesus, recebê-lo como seu Salvador, e aí começa a grande aventura da sua vida. Eu costumo dizer que é uma aventura porque realmente não é fácil. Você ter que aprender a viver pela fé, aprender a esperar em Deus, renunciar à sua carne por algo que você não está vendo. Você renuncia agora os prazeres passageiros desse mundo para você desfrutar de uma glória que ainda virá sobre a sua vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, pode esperar coisas boas de Deus, coisas grandiosas e muito melhores do que os seus planos. Amém? Irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra hoje tão importante, tão necessária. Sabe quando você se sente perdido no meio da caminhada? Eu sei que muitas vezes você coloca no seu GPS aí, quando você vai pegar uma estrada, e você digita lá um endereço, certo? Só que aí no meio do caminho, às vezes acontece uma coisa que é a pior delas. É quando você perde o sinal do GPS. Irmãos, já aconteceu comigo uma vez. Eu estava caminhando numa estrada perto de Ribeirão Preto, São Paulo. E eu lembro que era de noite, era quase meia-noite. Eu estava eu e um amigo e de repente o sinal do GPS falhou. O problema é que do meu lado esquerdo, do meu lado direito, só tinha plantação de cana. Irmãos, era plantações e não parava mais. E eu não sabia o que fazer, porque não tinha quem recorrer. Estava um breu, tente imaginar, uma escuridão tremenda. Naquela hora, irmãos, a única coisa que eu pensava, não adianta eu me desesperar, não adianta eu perder minha paz. Tudo que eu preciso fazer é parar esse carro, tentar conectar na internet de novo e depois eu saber exatamente onde eu devo seguir. E aí, irmãos, graças a Deus, eu fui andando um pouco mais, eu parei o carro, eu tentei levantar assim o celular para ver se melhorava o sinal. Graças a Deus voltou. E aí o mapa, ele conseguiu construir ali um novo caminho, né, que eu deveria seguir. E aí eu fico pensando, né, quantas vezes na nossa vida espiritual a gente perde o sinal de Deus, não é verdade? Parece que os problemas vêm, você não consegue mais se reencontrar. Guarde essa palavra. Você não consegue mais encontrar o caminho. E aí você tenta fazer na sua força. Da mesma forma no GPS, se você continuar seguindo sem a ajuda dele, pode ser que você vai tomar um caminho errado. E tem muitas pessoas, irmãos, que já estão afastadas de Deus porque perderam o sinal em algum momento e agora essa pessoa está dando cabeçada na vida, está fazendo escolhas erradas. E a melhor coisa que você pode fazer a partir de hoje é parar tudo o que está fazendo, voltar-se para a palavra de Deus, voltar-se para a oração, para o início de tudo. E aí você vai ver Deus te direcionando de uma maneira linda, de uma maneira leve. Você vai ver que Deus é bom, que Deus, tudo que Ele faz é para o seu bem. Amém? Irmãos, eu estava conversando com um rapaz ontem, e ele me falou o seguinte, eu não conhecia ele, mas ele me disse, pastor, eu conheço tudo sobre você. Você não me conhece, mas eu sei tudo da sua família, sei da sua esposa, eu sei que você tem filhos, tal. A gente ficou conversando, foi uma conversa muito agradável, sabe? E ele falou o seguinte, pastor, se eu puder te dizer, se eu puder te mostrar o quanto Deus mudou minha vida através da oração, a oração da manhã, a oração da noite. E então ele falou para mim o seguinte, pastor, foi no momento mais difícil da minha vida que eu, graças a Deus, encontrei os seus vídeos. Irmãos, por isso eu quero perguntar aqui para vocês, eu tenho essa curiosidade. Qual foi o momento que você começou a acompanhar as orações? Há quanto tempo você vem acompanhando? Aquilo me fortaleceu demais, irmãos, porque eu pude entender que Deus, Ele sempre coloca no nosso caminho uma pessoa, um sinal,
algo para a gente voltar para a presença dele. Seja um problema, pode ser um problema, concorda? Às vezes aquela luta que você está passando é o que está fazendo você estar aqui comigo, ó. Porque eu reconheço que o ser humano, ele geralmente busca mais a Deus na hora da dor, na hora do sofrimento, não é assim? E eu nunca me esqueço da noite em que eu tive um encontro com Deus.